Muito obrigado, bom dia a todos. Cumprimentar de forma especial os nossos convidados, parabenizá-lo, deputado Alex Manito, por esta iniciativa muito importante nesse momento de discussão aqui no nosso parlamento brasileiro. Cumprimentar o querido presidente Paulo Teixeira, presidente da nossa comissão, que tem feito uma articulação grande para que a gente possa, em breve, estar votando esse projeto na nossa casa de leis. Eu vou fazer uma apresentação, apresentar alguns slides, então eu gostaria que a nossa assessoria disponibilizasse os slides aqui nesta tela, fazendo o favor. Bom, o nosso substitutivo, o 399, né, que é um substitutivo ao projeto de lei do deputado Fábio Mitidieri, ele propõe o cultivo, o processamento, a pesquisa, a produção e comercialização de produtos à base de cannabis sativa. A cannabis ela já se mostrou eficaz para vários tipos de doenças e condições, né, como questão do Alzheimer, da epilepsia, das síndromes raras, da doença de Parkinson, do autismo, tremores involuntários, convulsões e uma série de outras patologias, né? E a experiência e as pesquisas feitas, principalmente em Israel, nos estimularam muito nesse processo, na construção deste projeto. As características das pessoas aqui no Brasil que buscam a cannabis, na sua grande maioria, é que elas tentaram já outros tipos de medicações, sem nenhum tipo de sucesso, como é o caso das síndromes raras, das epilepsias, condições consideradas refratárias ao tratamento habitual. Ou ainda, em alguns casos, que tiveram efeitos adversos muito graves, as terapias convencionais. E encontraram nesses medicamentos à base de cannabis um alívio grande, né, tanto nas suas condições ou nos efeitos colaterais promovidos por outros medicamentos. No Brasil, o uso medicinal da cannabis já é permitido desde 2006. Apesar da cannabis ser proibida no texto nosso de drogas, o parágrafo único do artigo 2º, ele autoriza o cultivo para uso medicinal ou para pesquisa científica. Portanto, o substitutivo que estamos propondo, ele não inova nesse sentido. Ele apenas regulamenta uma questão que já está prevista na lei desde 2006. Ou seja, há 14 anos, já é permitido aqui no Brasil plantar cannabis para produzir remédios e pesquisa. Porém, não tem nenhuma regulamentação nesse sentido. E por isso que esse substitutivo está propondo essa possibilidade. Já em 2014, nós tivemos a primeira paciente, a Anne Fischer, cuja família é portadora de uma síndrome rara, e ela se tornou, aqui no Brasil, a primeira paciente a conseguir, na justiça, o direito de importar de maneira legal o óleo à base de canabidiol. Isso aqui é o começo da história aqui no Brasil. E nós temos aqui uma linha do tempo, mostrando as coisas como aconteceram aqui no Brasil. Desde 2014, o Conselho Federal de Medicina já autoriza a prescrição de remédios à base de canabidiol. De 2015 a 2017, a Anvisa também mudou a sua abordagem em relação à cannabis. A substância passou a ser controlada, ao invés de ser proibida. E também foi permitida a importação de medicamentos neste período. Já aqui em 2017, o Brasil já começou a permitir, né, a distribuição de medicamentos com THC, que é o caso do Mevatil. E no ano seguinte já foi autorizado também as associações de pacientes a cultivar cannabis aqui no Brasil com demanda judicial. E a cannabis, a Anvisa participou, a Anvisa é nosso órgão sanitário regulador, já passou a classificar a cannabis como uma planta medicinal.
Então, esses avanços que aconteceram desde 2014 aqui no Brasil. Tá? Agora, sim, para você conseguir ter uma autorização para importação, você precisa de uma série de documentos e procedimentos que têm que ser feitos para você conseguir trazer de forma legal. E o custo disso é muito alto. E daí muitos pacientes acabam entrando na justiça, ou procuram as associações de pacientes, ou vão para o mercado ilegal. Atualmente, a gente tem aproximadamente 100 habeas corpus, permitindo que pessoas possam cultivar cannabis em casa com finalidade medicinal. Com a regulamentação que nós estamos propondo, esse processo burocrático será minimizado. O substitutivo virá para regulamentar a lei de drogas, de maneira a trazer segurança jurídica às famílias, às associações de pacientes, à indústria e principalmente ao poder público, que terá condições de rastrear e fiscalizar cada semente de cannabis legal no país. Então, esse substitutivo, ele autoriza o cultivo de cannabis apenas para pessoas jurídicas, para associações legalmente constituídas. A finalidade é medicinal, tanto para humanos quanto para uso veterinário, além do uso industrial e também com a finalidade de pesquisa. O projeto não trata do cultivo doméstico, não trata do uso recreativo e não trata do uso ritualístico religioso. O cultivo, ele vai obedecer à Lei 10.711 aqui do Brasil, a Lei de Sementes do Brasil, e só poderá ser feito com sementes ou mudas certificadas. Os interessados no cultivo deverão pedir autorização do poder público, então tem que ser autorizado pelo poder público, não é qualquer um que vai poder plantar. O poder público, portanto, vai estar sabendo aonde estará plantado cada pé de cannabis no Brasil. E outras regras também de fiscalização, segurança, nós estamos tratando aqui também neste projeto. O projeto ele prevê uma série de regras para a obtenção da autorização para o cultivo de cannabis, que deverão ser obrigatoriamente cumpridas, independente do tipo que se queira plantar. Portanto, para você conseguir a autorização para o cultivo de cannabis, você vai ter que pedir uma cota para o poder público, que seja suficiente para atender uma demanda pré-contratada ou com uma finalidade pré-determinada. Ou seja, você tem que pedir, você tem que ser uma pessoa jurídica que vai pedir ao poder público uma autorização para você plantar, dizendo quanto você vai plantar, para quem você vai plantar ou para o que você vai plantar. A produção vai ser totalmente rastreada, desde a semente até o descarte da planta. A qualidade do produto também é indispensável, por isso, nós estamos exigindo a presença de um responsável técnico que vai se encarregar de garantir a aplicação de técnicas de boas práticas agrícolas, de acordo com normas e orientações expedidas pelo órgão agrícola federal, bem como se responsabilizará pelo controle dos teores de THC constantes das plantas de cannabis, conforme regras já definidas. Outro ponto é que o local do cultivo não vai poder ter nenhuma identificação, para evitar que sejam reconhecidas as atividades ali desenvolvidas. A gente entende assim que as medidas de segurança devem ser rígidas, para garantir possíveis desvios de finalidade. Para o cultivo da cannabis, para fins medicinais, nós estamos fazendo algumas inovações. Apontamos que plantas com teor de até 1% de THC serão consideradas não psicoativas. E as plantas com teor superior a 1% de THC serão consideradas psicoativas. Isso vai permitir um maior controle da produção, de maneira que o poder público saberá a quantidade de plantas que estará sendo cultivada por quem tem autorização para cultivar, tanto plantas psicoativas como não psicoativas. Além disso, é importante destacar que o THC tem finalidade terapêutica comprovada para diversas doenças e que já a própria Anvisa já autoriza essa prescrição
desde 2016. Além disso, né, o cultivo de cannabis para fins medicinais deve ser feito em local fechado, do tipo estufa, ou outra estrutura adequada ao cultivo de plantas, protegida e provida de sistemas de vídeo monitoramento no seu interior. Na foto, nós temos alguns exemplos aqui. A autorização, a cota de cultivo da cannabis para fins medicinais tem que especificar a quantidade exata de plantas que quer cultivar. Então, a cota para fins medicinais é o número de plantas que você vai plantar, tanto psicoativa como não psicoativa. E também esse local tem que ser totalmente protegido, né? Tanto o perímetro tem que estar protegido com cercas elétricas, também tem que ter sistema de alarme, vídeo monitoramento, controle de acesso das pessoas. Então, assim, o sistema é um local super protegido, super seguro, fechado para a produção de cannabis medicinal, tanto psicoativa como não psicoativa. Também os medicamentos formulados com cannabis, ele pode ser fabricados em todas as formas farmacêuticas já permitidas no Brasil, exceto sob a forma de chás medicinais, de droga vegetal da planta, ou suas partes, ou sementes. Isso não vai ser permitido. Além disso, tem que ser prescrito também por profissional habilitado e em conformidade já com os receituários previstos pela própria Anvisa. Daí nós estamos também caminhando aqui para a questão do cânhamo industrial, que é uma variedade da cannabis que não tem efeitos psicoativos. Seu teor de THC da planta já tem que ser inferior a 0,3%. Tá? Não serve como droga recreativa. Para este plantio, a autorização deve ser requerida no Ministério da Agricultura e não na Anvisa. E a cota, diferente da medicinal, que é por número de plantas, a cota deve ser por área plantada. E o ambiente pode ser aberto, tem que ser cercado, controlado, e de forma a garantir o controle de acesso a pessoas não autorizadas. E também é necessário que seja monitorado por câmeras de segurança, alarme, e também é vedado, neste caso, o local de cultivo ser identificado com nome de fantasia ou outra razão social. A gente sabe que o cânhamo industrial ele tem várias possibilidades, né, tanto quanto na questão de cosméticos, de celulose, na indústria têxtil, na indústria alimentar, e a gente está permitindo que na indústria, de uma forma geral, a gente possa ter até resíduos de 0,3% de THC, e quando no alimentar, que se possa ter resíduo de, no máximo, até 0,1%. Nós temos várias experiências mundiais hoje acontecendo. Nós temos aqui duas experiências, tanto do Israel como do Canadá, mas temos também Estados Unidos, Colômbia, aqui o Uruguai, Portugal, Espanha, Itália, enfim, tem mais de 50 países que já trabalham ou com a área industrial, ou com a área medicinal, ou com as duas juntas. Nós estamos tentando incorporar aqui no Brasil tanto a questão da área medicinal, humana, como veterinária. Estamos trabalhando também a questão das pesquisas e também, por outro lado, também toda a parte das possibilidades industrial face ao Brasil ser uma grande potência agrícola mundial. Então, na questão das pesquisas, está sendo possibilitado já com a legislação vigente, você poder cultivar. Nós temos aqui no Brasil também a experiência das farmácias vivas do SUS. As farmácias vivas do SUS são cultivos de fitoterápicos municipais, a grande maioria gerenciados pelo poder público municipal, e nós estamos possibilitando, desde que eles sigam as regras já previstas nessa lei, que também as farmácias vivas possam cultivar cannabis. E também, aqui no Brasil, as associações são hoje as nossas grandes fornecedoras de produtos à base de cannabis para milhares de pacientes, e nós estamos possibilitando também que, dentro desse projeto de lei, elas sejam contempladas e que sigam também no seu cultivo também a legislação já existente das farmácias vivas do SUS,
para a produção de produtos à base de cannabis. E também uma outra situação aqui no Brasil, desde que haja uma autorização, consiga-se uma autorização especial da Anvisa, com uma regra da Anvisa, as farmácias magistrais também possam estar fornecendo medicamento através de prescrição individualizada para pacientes conforme orientação médica. Enfim, acho que o nosso projeto é um projeto amplo, que atende às expectativas dos pacientes, atende às expectativas do setor de pesquisa no país, né? E também atende a expectativa da área da indústria. Então, eu queria agradecer muito aí Alex Manente, deputado Alex Manente, pela oportunidade de poder estar fazendo essa apresentação rápida. Lógico que a lei é muito mais detalhada, mas eu acho que dá para ter um entendimento geral do que o Brasil está pretendendo fazer se aprovar esta lei. Muito obrigado.